Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar conferindo como é que fica a previsão do tempo hoje pela manhã para algumas regiões do Brasil. Começo aqui do Araújo, você comentou inclusive que vai ser até um dia com temperaturas negativas em alguns pontos, né? Exatamente. Ontem já foi assim, né? Ontem a cidade mais gelada do país foi São Joaquim, em Santa Catarina, com 4,7 graus negativos. Tivemos também Urupema, com 3,6 negativos. Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, também teve temperatura negativa, 2,7. E a capital mais gelada, segundo o IMET, ontem foi justamente Porto Alegre, com 9,4 graus de mínima, né? Máxima subiu um pouquinho mais. Então, realmente será mais um dia assim, como ontem, bastante gelado, Bem parecido, tá? boa. É isso. O frio chega também, inclusive, em outras regiões, né? A gente já contou para você que Centro-Oeste e Sudeste também estão com uma temperatura um pouquinho abaixo por conta da alta pressão que está lá no sul do país. Mas também temos um alerta importante de chuva para o litoral paulista e também para o Rio de Janeiro. Inclusive, essas são as únicas áreas de alerta para temporais que nós temos hoje. Somente o Rio de Janeiro está como capital aí nesse alerta. Já choveu bastante por lá. Nós vimos ali no link, inclusive, né, Choia, do Felipe Brasil, estava chovendo, já está chovendo em áreas do Rio de Janeiro e deve chover bastante por lá. Litoral de São Paulo também choveu bastante, São Sebastião chegou a 130 milímetros, 80 em Ubatuba. Por isso o CEMADEM, que monitora e emite alertas, colocou essas regiões que a gente vê também aqui em vermelho no nosso mapa, com risco moderado para deslizamento e também alagamento. Então, estamos monitorando essa situação no Rio de Janeiro. Veja como fica a capital fluminense hoje. A gente troca aqui nossa tela e eu mostro para você. 23 de máxima no Rio, bem abaixo da média, né, que a gente tem para essa época do ano, 18 de mínima e possibilidade de 30 milímetros de chuva, que é uma chuva bastante volumosa. Abra o satélite para a gente ver os sistemas que estão atuando, então, e o que está acontecendo no país. A alta pressão que está lá no sul, ela já avançou para o Rio Grande do Sul e ela é muito grande, então a borda dela faz com que toda aquela umidade que a gente vê ali, inclusive no oceano, né, por conta daquela frente fria que já passou, agora está na altura ali do Espírito Santo, sul da Bahia, joga toda essa umidade justamente para o continente, por isso a gente tem essas nuvens mais carregadas. Outra consequência dessa alta pressão grandona que a gente viu ali é o frio e temos condições, então, de geada em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, chegando até o Paraná. Olha o tamanho da área que a gente tem possibilidade de geada hoje, passando por todos os estados aqui do Sul. A área ali no Paraná um pouquinho menor. São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, destacando aqui que pode ter aí -3. Mais uma vez, temos aí temperaturas negativas para Rio Grande do Sul, também Santa Catarina. Vamos para essa área gelada, então? Vamos ver lá como é que está a Uruguaiana amanhecendo nesse momento. Não tem possibilidade de geada em Uruguaiana, olha ali. Nuvem baixíssima. Né? Que bonito imagem. de ver. E como tem aquele ditado, né? Quando a gente tem essa cerração mais baixa, o sol racha. Olha. Vai ser um dia com o céu bastante aberto, tá? Aquele sol bonito, mas um sol que não vai conseguir esquentar. 16 apenas de máxima lá para Uruguaiana, 5 de mínima, né? Bem pouquinho, ainda cai um pouquinho do que a gente tem agora. Quem está ali embaixo dessas nuvens está achando que está tudo nublado. Mas você está vendo aqui no Araújo que não. Olha o céu tão limpo em cima. O céu está limpo e vai ser um dia também com o céu bastante aberto e o sol vai brilhar já já aí em Uruguaiana, apesar de não esquentar. Também não esquenta muito aqui em São Paulo. Hoje a gente deve ter 19 de máxima apenas. Será um dia com garoa. Quem já saiu agora na madrugada aqui por São Paulo já pegou essa garoa fininha. Hoje mais fininha do que ontem, né? Ontem a gente teve chuva mesmo. Então hoje devemos ter essa garoa aí mais fininha durante o dia, que para a noite, mas é mais um dia gelado também aqui na capital paulista. Ô, Fê, sabe que as pessoas me perguntam muito, até quando vai esse frio? Não aguento mais o frio. Gente, é outono. É isso, na verdade vai esfriar ainda mais, né? Porque teremos um inverno ainda pela frente. É isso, as estações elas têm que acontecer na época delas, é assim que a gente espera, né, Fê? No bastidor você me falou, não tem chuva forte para Minas Gerais hoje, né? É verdade, mas tem uma chuvinha assim, 10 milímetros, a gente já vai ver em detalhes aqui como é que fica o dia em BH, não está naquela área de alerta, mas pode escapar uma chuva aí cerca
de 10 milímetros para lá, sim. O Rio de Janeiro, inclusive, é a única capital que está na área de alerta hoje para temporais e os meteorologistas atualizaram os volumes. Opa! A gente falou em 30, mas podemos chegar aí a 45 milímetros de chuva para o Rio. Realmente o Rio de Janeiro está em alerta, além do litoral norte aqui de São Paulo também, que a chuva pode ser bastante volumosa. A gente está monitorando essa situação. Lá no Rio, inclusive, já estava chovendo agora de madrugada, né? Exatamente. Já temos áreas com chuva por lá, no litoral paulista também, e chuva que pode ser carregada. Tá bom. Já para quem está no sul, aí tem que se preparar para o frio. Será mais um dia gelado e com possibilidade de temperaturas negativas. Quero mostrar para você que Porto Alegre deve ter mais um dia aí bastante frio. Ontem, segundo o IMET, né, foi já a capital aí mais fria do país, com 9 graus de mínima. E olha como é que deve ser o dia hoje. Mínima de 5 hoje, com a média aí que é 11,3, ou seja, quase metade da média nesse período. Máxima parando nos 16 e a média é de 20, então abaixo da média também. Mas será um dia de sol, tá? O sol vai brilhar, mas não vai esquentar. Eu estava brincando, Chay, com a Fernanda, nossa meteorologista, que deu até gatilhos. Ah, é? Porque eu lembrei daqueles dias, sabe? Bem gelado. Típicos de inverno, que ainda não chegou, mas a gente já está vendo ele aí, que tem aquele sol, céu aberto, nada de nuvem, mas não esquenta. Sol, luz de geladeira. Exatamente. Esse será o dia hoje para Porto Alegre. Trago para você aqui outras cidades também que devem ser geladas e também pode escapar um pouquinho de chuva, tá? Então, Curitiba, 2 milímetros, pouca chuva, mas a máxima deve parar nos 16. 18 para Florianópolis, por lá não tem previsão de chuva. Aqui para São Paulo, 5 milímetros, eu disse que é só uma garoa fininha que deve parar à noite. 19 de máxima. Campo Grande também, 22, mas não deve ter chuva. E 23 de máxima em BH, como eu disse, com essa chuva aí que pode chegar a 10 milímetros. Rio de Janeiro, como eu disse, né, está na nossa área de avisos para hoje. Trago para você aqui agora que deve ter máxima de 23 graus por lá. 26 deve ser a máxima em Vitória, que também deve ter uma chuva por conta daquela frente fria que está passando por ali. Cuiabá, 27, o mesmo para Brasília. Palmas, mais uma vez, a capital mais quente do país, com 36, 35 em Teresina, 30 em Recife, onde também pode escapar uma chuva aí de 10 milímetros, e 32 em Manaus. Estamos chamando a atenção também da umidade relativa do ar aí nessa região onde está bastante seca, que é aquele interior ali do Nordeste. Por ali, 30% é a previsão de umidade relativa do ar, isso é metade do que é recomendável para a nossa saúde, né, de 60%, e não temos previsão de chuva significativa essa semana para essa região, então capriche na hidratação, principalmente naquelas horas mais quentes do dia. Se você está aqui nesse interior do Nordeste, pegando áreas, inclusive, ali do Pará e Mato Grosso. Vamos para Recife, então, para a gente ver como é que está amanhecendo o dia em Recife. Olha! Tá ali, olha só, já temos um sol nascendo, né? Já nasceu. Exatamente. Tem previsão de chuva, né, como eu falei, mas é chuva fraca, que inclusive deve cair agora aí até o final da manhã. À tarde deve ser de tempo firme. Para você que está em Recife, bom dia. Para você que está amanhecendo aqui com a gente. Tá amanhecendo, tá, Norão? Exatamente. É lógico que estaria. Para você de todo o estado de Pernambuco, um beijo. Fernanda, falamos mais daqui a pouco. Até mais. Quero saber mais de previsão. Conto para quem ainda não saiu de casa. Cadê a roupa no varal, Fernanda? Não, está em São Paulo, segura a máquina mais um pouquinho. Com esse telão aqui, eu tô vendo. Não pedi um telão com roupa no varal. Quando é tivesse verdade. De frio. Tem mais frio ali para a região, tá? Mais um dia gelado. Como o Matheus falou, possibilidade de temperaturas negativas e aquela área de geada, não só ali em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul e hoje chegando, inclusive, a áreas ali do Paraná. Olha. Então, é frio generalizado realmente. Sim. Já o Rio de Janeiro, única capital que está na área de alertas para hoje, os meteorologistas atualizaram, então, podemos chegar a 45 milímetros de chuva. Chuva carregada que pode cair no litoral norte de São Paulo também, então a gente está monitorando essa situação. Para você ver como é que fica aí a sua região, 5h48 agora, se você ainda não saiu do trabalho ou de casa, aqui está o nosso mapa para hoje. As áreas em amarelo é onde o tempo fica firme. Lá no sul a gente vê então que temos esse sol que vai aparecer, mas não vai esquentar. E áreas ali do Nordeste, pegando áreas também do Pará e Mato Grosso, que é onde o tempo está seco também. A gente ressalta aqui também que essas áreas em verde claro hoje realmente devem ser pancadas muito rápidas e muito isoladas. E chuva mais carregada, então, no norte e em áreas aqui de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, também Espírito Santo, com destaque aqui, então, para o litoral norte de São Paulo e também o Rio de Janeiro.
Amanhã ainda faz frio, mas eu mostro para você antes aqui que a gente deve ter hoje ainda áreas chuvosas. Vitória, então, com 10 milímetros de chuva e 26 de máxima. A temperatura sobe bastante. 27 em Brasília, com 5 milímetros de chuva. Salvador chegando aos 29 graus. Também pode escapar uma chuva de 10 milímetros. E Belém com 33, calor por lá e 10 milímetros de chuva também. Vamos já ver, então, como é que fica amanhã o tempo, porque temos frio, mais frio ainda para amanhã. Olha só as mínimas previstas para amanhã. 7 graus em Porto Alegre, 10 em Floripa, 12 aqui em São Paulo, também devemos ter uma manhã gelada, 15 em BH, o mesmo para Campo Grande, 16 em Brasília. Então, mais uma manhã que começa bastante gelada, principalmente para o centro-sul do país. E nesse país de contrastes, separamos aqui os próximos dias em duas cidades que vão ter realidades aí diferentes. Curitiba, então, com frio, olha as mínimas, 6, 8, 11 graus, isso até sábado, e máximas também aí que não devem passar dos 20 graus lá. Nada de chuva a não ser no final da semana. Já Salvador, mais quente, mas essa chuva também deve ir apertando. Olha ali na sexta-feira, 30 milímetros, 20 no sábado. A gente vai também mostrando para vocês isso ao longo da semana. Encerro mostrando então São Paulo, que hoje deve ter uma garoa fininha, que vai parando ao longo do dia, 19 de máxima. Estamos com esse tempo gelado por aqui também, Choia. Dia da preguiça aí em São Paulo. Exatamente. Obrigado, viu, Fernanda? Até daqui a pouco. Mais. Começamos pela região norte, onde a estabilidade continua predominando. As maiores áreas de chuva devem atingir Amazonas, Roraima, Amapá e o norte do Pará. Em alguns pontos, os acumulados podem ser elevados, com pancadas fortes e trovoadas ao longo do dia. No Acre e em Rondônia, o tempo segue mais variável, com períodos de sol intercalados por pancadas isoladas. Já no Tocantins, o destaque continua sendo o tempo firme e seco, típico dessa época do ano. Há atenção para as áreas sujeitas em alagamentos e transtornos pontuais devido à chuva intensa. No Nordeste, a chuva continua concentrada, principalmente na faixa litorânea. Os maiores volumes são esperados entre o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, além de pancadas ocasionadas no Ceará, Maranhão e Piauí. O litoral da Bahia também segue com possibilidade de chuva passageira ao longo dos próximos dias. Enquanto isso, no interior nordestino, o cenário permanece bastante diferente. O sertão continua sob influência de uma massa de ar seco, favorecendo os dias ensolarados, pouca nebulosidade e baixo índice de umidade relativo do ar. No centro-oeste, o destaque é o predomínio do tempo seco. Grande parte de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso apresenta condições estáveis, com o sol predominando durante boa parte do dia. Algumas pancadas isoladas ainda podem ocorrer no Mato Grosso e em áreas do Mato Grosso do Sul, mas sem grandes volumes acumulados. A baixa umidade de ar exige atenção, especialmente durante as tardes, quando os índices podem ficar abaixo dos níveis recomendados para a saúde. A recomendação é reforçar a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes. No Sudeste, a passagem de uma frente fria muda o tempo em parte da região. Há previsão de chuva para São Paulo, sul de Minas Gerais e áreas do Rio de Janeiro, com possibilidade de pancadas moderadas fortes em alguns momentos. Nas demais áreas, o tempo permanece mais estável, com temperaturas amenas durante as manhãs e noites. Nas regiões serranas de Minas Gerais e Rio de Janeiro, o frio ganha forças, com temperaturas mínimas bastante baixas para esta época do ano. Motorista deve redobrar a atenção em trechos com chuvas e neblina durante o amanhecer. E a atenção é para a região sul. A atuação de áreas de instabilidade e passagem de frentes frias mantém o tempo bastante estável nos três estados. Há previsão de chuva frequente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com risco de temporais localizados, raios e rajadas de vento. Os maiores acumulados continuam concentrados no Rio Grande do Sul, onde os volumes podem ser expressivos em algumas áreas. Além da chuva, o avanço do ar mais frio provoca queda nas temperaturas, principalmente durante as madrugadas. O vídeo da manhã foi esse. Muito obrigado e até a próxima.